Irmãos, é uma alegria tremenda estar aqui nessa noite. Nós chegamos hoje de Curitiba, participamos lá de um congresso abençoado e nós estamos aqui em casa, sentindo em casa. Então nós agradecemos pela oportunidade, pelo convite e pode contar conosco sempre, tá bom? Eu gostaria de me apresentar, o pastor já falou um pouquinho. Eu sou o William, e trabalho hoje para a Igreja Metodista na Confederação Metodista de Jovens. Próximo ano vai ter o congresso, também estou ficando mais velhinho, tem que já daqui a pouco vou para os homens, mas tem sido tempo muito gratificante, onde a gente tem aprendido, onde a gente tem focado na missão, falado para os jovens sobre despertamento, sobre capacitação missionária. A Flávia também faz parte da agência missionária Malta, e dentro desses anos todos de treinamento, de viagens transculturais também, Deus tem levantado uma geração que ama a missão, uma geração que sente a mensagem de Deus. Então depois eu vou deixar meu e-mail, meu endereço aí para que vocês queiram doar fralda, que a gente vai precisar, tá bom? Mas brincadeira à parte, estejam orando por nós, porque é um momento muito bom na presença de Deus. Então, eu gostaria nessa noite de compartilhar a palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor está nos dando. E quando nós estávamos em Curitiba, Deus falou muito forte no meu coração aquilo que Ele queria ministrar nessa noite. E tivemos a oportunidade de ser ministrado por uma pessoa que é referência hoje, talvez para mim seja a principal referência na área missionária, que é a missionária Heidi Baker, que é uma missionária americana que está fazendo um trabalho sensacional em Moçambique, no interior de Moçambique. Para vocês terem a noção, a Heidi Baker, ela testemunhou uma vez que já no momento onde Moçambique passou por um momento muito grande de chuvas, onde veio a fome, Deus pôde honrar aquela mulher, Deus pôde honrar todo o projeto que estava lá, e ela pôde alimentar 100 mil pessoas por um tempo. Naquele momento, quando ela falou isso, eu falei assim, gente, talvez a gente limita muito aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. E às vezes nós colocamos a nossa esperança em um governo, a nossa esperança em homens e mulheres, e uma mulher, ela alimentou uma nação, uma cidade, 100 mil pessoas. E eu fico assim, Deus, usa a minha vida, Pai. E nesse final de semana ela trouxe uma palavra que eu gostaria de, antes de entrarmos na palavra em si, ela falou sobre a questão do pão fresco. E ela falou que Deus deu uma revelação para ela um dia, quando ela estava em Moçambique, e ela tinha que ministrar na igreja, e ela pegou, Deus falou assim, pega aquele pão. E quando ela pegou aquele pão, ela viu que aquele pão estava mofado, porque quando ela abriu, veio aquele cheiro de mofo daquele pão. E aquele pão já estava com várias cores, ela falando, e Deus falou o seguinte para ela, leva esse pão para a igreja, e sirva esse pão para todas as pessoas que estão lá na igreja. E ela falou assim, Deus, mas esse pão está mofado. Mas Deus falou, vai, leva esse pão. E quando ela levou esse pão, ao mesmo tempo ela também pediu para muitos membros da igreja, algumas pessoas da igreja falaram assim, olha, peguem tantos pães lá no supermercado e leve e deixe no caminhão. E aí quando ela chegou na igreja, e quando ela falou assim, agora nós vamos compartilhar o pão, e ela abriu aquele pão, aí ela fala que na igreja dela é o seguinte, eu não sei se é do lado direito ou do lado esquerdo, mas do lado direito sentam as viúvas em Moçambique. Então muitas, a igreja dela é imensa. Do lado esquerdo sentam as crianças. E no meio, no centro, sentam as pessoas que têm talvez alguma, são os estrangeiros que vão visitar a igreja, e também pessoas um pouco mais ricas, pessoas que têm um pouco mais, que têm como comprar um pão, que lá a pobreza é muito grande. E ela falou que quando ela abriu aquele pão, aquela sacola de pão, para que pudesse servir um a um, e aí ela falou assim, cada um pegue um pedaço. E aí quando as pessoas pegavam aquele pão, quando as pessoas viam que aquele pão estava mofado, já com uma cor,
com várias outras coisas, né? É igual aquele pão de forma que a gente esquece, que depois quando a gente fala assim, vou comer alguma coisa, aí você vê que aquele pão está verde, aí você fala, meu pai, esse pão está verde, não posso comer, né? Aí tem gente que às vezes arranca um pedacinho, né? Mas ela falou que as pessoas, independente de classe social, independente se eram ricas, pobres, viúvas, homens, mulheres, crianças, todo mundo pegava aquele pedaço de pão, mas ninguém queria comer aquele pão. Por mais que a pessoa possa sentir fome e querer comer aquele pão, a pessoa olhava aquele pão e não queria. E aí ela falou que até uma mulher, uma viúva, falou na língua, né? E falou assim, essa mulher está doida, vai servir esse pão para a gente. E ela ouviu, né? Mas Deus tinha uma revelação tão grande para aquela igreja, e que ela falou nesse final de semana, e é a revelação que Deus tem colocado para a minha vida, que tem colocado para a igreja do Senhor. Que nós, muitas vezes, estamos comendo pão mofado, pão podre, pão seco, mas o Senhor quer dar pão fresco. O Senhor quer dar pão fresco para as nossas vidas. O Senhor quer dar pão fresco para a minha vida, para a sua vida, para nós nessa noite. Quando ela falou isso, veio exatamente uma revelação de Deus tão grande para a minha vida. Porque, apesar de termos um Brasil cheio de igrejas, muitos cristãos, mas muitos estão comendo pão podre, muitos estão comendo pão seco, e o Senhor quer dar um pão fresco, irmãos. O Senhor traz uma palavra de renovação, o Senhor nos dá uma palavra fresca. É isso que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. O Senhor quer dar uma palavra fresca para a sua vida, para a sua família, para esta igreja. Porque o Senhor nos traz renovação, mudança, nos traz algo novo. Por isso eu gostaria que você pudesse fechar seus olhos e pedir para que o Senhor possa dar pão fresco para você nessa noite. Peça ao Senhor. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui neste lugar, e Ele quer trazer revelação para o teu povo, Ele quer trazer revelação para esta igreja. Por isso comece a falar com Deus, comece a pedir a Deus, comece a falar, Senhor, eu estou aqui, Pai, eu quero ouvir a tua voz, Pai. Comece a pedir o pão fresco ao Senhor, comece a pedir o alimento espiritual. Oh, santo, 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 santo. O Senhor está aqui neste lugar. Ó Deus, nós pedimos a tua palavra revelada sobre nós. Nós pedimos o teu pão fresco sobre nós. Nós pedimos que o Senhor venha com o teu Espírito Santo sobre nós e revela ao teu povo aquilo que o teu povo precisa, aquilo que o teu povo quer. Revela, Senhor. Revela, Pai, a tua palavra, Senhor, que não são apenas palavras, não são histórias apenas, mas é a revelação que desceu do céu, que está entre nós, que se faz entre nós e quer trazer um pão fresco para nós. Em nome de Jesus. Amém. Por isso eu te convido para abrir as suas Bíblias em Isaías, capítulo 43, para que possamos ler essa palavra juntos. Isaías capítulo 43, para que o Senhor venha sobre nós, que possa trazer pão fresco para as nossas vidas. Isaías capítulo 43. Amém, aleluia. Se você puder colocar de pé agora, para que possamos ler essa palavra do Senhor. Isaías capítulo 43, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Amém? Amém? Eu vou ler, Deus falou para ler agora na linguagem de hoje. Se você vê alguma coisa diferente, mas significa a mesma coisa, tá bom? Então a palavra nos diz, Isaías capítulo 43, versículo 1. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu
sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia, Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes desde o leste ao oeste. Direi ao norte e ao sul: tragam de volta meus filhos e filhas, desde os confins da terra. Traga todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações, juntem os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a estas? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? Você é minha testemunha. Aleluia, ó Israel. Diz o Senhor: você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus, não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Somente eu, sou o Senhor, e não há outro Salvador. Primeiro previ sua salvação, então o salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que eu sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Pai. Vem sobre nós com teu Espírito e revela a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa palavra é tão maravilhosa. É uma promessa de Deus que usou a vida de Isaías para falar ao povo e para falar conosco nessa noite. Nós verificamos aqui muitas promessas de Deus. Primeiro versículo já podemos ver que Isaías está dando uma promessa para aquele povo. Ele está falando assim: sabemos quem somos em Deus. É a primeira coisa que no versículo 1 a gente já começa a ver quando nós lemos esse capítulo. Você sabe quem você é diante de Deus? Você sabe o que você representa para Deus? E quando Isaías começa a falar, começa a dizer que Jacó ouça o Senhor que o criou. Isaías está dizendo que o Deus de Israel, que o nosso Deus nos criou. Você sabe que Ele te criou? Você sabe que desde o ventre da sua mãe, Ele que te criou? Tudo, absolutamente tudo, Ele te formou. E aí no versículo 1 começa a falar: assim diz aquele que te formou, não tema, pois eu o resgatei. Aleluias, porque Ele te criou, Ele te formou, porque Ele te remiu. Irmãos, quando a gente pega essa palavra remir, e quando a gente vai para o hebraico, a gente vê que é muito mais do que a palavra remir. Remir significa aqui, quando Deus está falando para Isaías, remir significa parente resgatador. O parente resgatador aqui significa aquele familiar, aquela pessoa próxima, que paga uma dívida e que te resgata, e que te traz a liberdade. E aqui Isaías está tendo essa revelação e está falando: olha, Deus que te resgatou, Deus que te remiu, Deus que pagou a sua dívida, mesmo sem nada em troca, mas para salvar a tua vida, para te trazer a liberdade, para fazer você livre, para que não haja prisão. Porque quando o diabo, quando Satanás, ele vem na terra, ele quer possuir aquela terra, e se ele possui aquela terra, ele faz aquelas pessoas ali daquela terra escravas. Quando as pessoas dão vazão para que o diabo possa fazer algo na sua vida, ele quer fazer o que de você? Ele quer fazer você como escravo nas mãos dele. Mas Cristo
Mas Deus colocou o seu filho que morreu numa cruz, para pagar todas as nossas dívidas. Então já é maravilhoso, quando começamos a ler esse capítulo 43, quando nós começamos a ver quem nós somos em Deus, que Ele que nos criou, Ele que nos formou, Ele que pagou a dívida para nós, e Ele que chama nós pelo nome. Ele sabe o meu nome, Ele sabe o seu nome, Ele sabe absolutamente tudo da sua vida, cada segundo da sua vida, Ele te conhece. E é tão maravilhoso, irmãos, sabermos que nós temos um Pai que conhece, que sabe quem nós somos, e Ele fala: tu és meu. Irmãos, nós poderíamos parar nesse versículo 1, porque aqui nós temos uma palavra tão linda, tão maravilhosa, que nós temos que levar para nossas vidas, para a nossa vida, para o resto da nossa vida. Em tudo que fizermos, em tudo, cada segundo da nossa vida, quando nós deitamos, quando nós acordamos, nós temos que saber o que nós somos diante de Deus. Nós temos que saber por que nós estamos nesse mundo. Nós temos que saber por que nós damos um passo, por que nós damos outro, por que nós saímos da nossa casa, por que nós trabalhamos, por que nós estudamos. Nós sabemos que tudo que fazemos é para a honra e glória do nome do nosso Senhor, porque Ele que nos criou. Se temos hoje como respirar, se estamos aqui na igreja, se estamos aqui ouvindo essa palavra, é porque Deus permitiu, porque Ele sabia todos os minutos da sua vida, e Ele separou esse minuto para que Ele pudesse estar falando com você. Por mais que você saiba que Ele te criou, por mais que você saiba que Ele te formou, nós precisamos todos os dias, absolutamente todos os segundos da nossa vida, falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos formou, porque o Senhor me formou. Eu sei das minhas dificuldades, das minhas limitações, mas eu sei que o Senhor me formou. Eu sei que o Senhor tem tudo para a minha vida. Eu sei que cada segundo da minha vida o Senhor está cuidando, porque o Senhor me formou. Deus, isso é absolutamente perfeito, irmãos. Isso muda a nossa vida, porque Deus nos formou. Se sabemos quem somos em Deus, olha, nós vamos ter uma mudança de vida, uma mentalidade diferente. Mas Isaías começa e continua dando as promessas para aquele povo, e ali no versículo 2, ele vai falar outras promessas para o povo, e Deus vai falar assim: eu serei contigo, meu povo, eu serei contigo, você não se afogará, você não se queimará, você pode passar por águas profundas, você pode passar pelo fogo, você pode passar por qualquer circunstância da sua vida, nada pode atingir você, porque eu te separei, porque eu te formei, porque eu te criei, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu estou ao seu lado todos os dias da sua vida. A promessa de Deus, ela é simples, irmãos. A promessa de Deus, ela é direta, porque Ele é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, o nosso Pai vai ter alguma alegria de fazer mal ao teu povo, ao teu filho? Não, absolutamente não, porque Ele nos formou, porque Ele nos ama, e é tão tremendo, porque Deus, Ele vai falando que se nós sabemos quem nós somos em Deus, se sabemos quais são as promessas de Deus para nós, Deus, Ele começa a se revelar para o povo. Em Isaías ali no versículo 3, Deus começa a se revelar para o povo, porque apesar do povo saber que nós somos formados pelas mãos de Deus, apesar do povo saber quais são as promessas, aquele povo estava afastado da presença de Deus. Portanto, quando versículo 3 aqui, Deus vai se revelando para o povo, Deus vai resgatando a memória do povo, Deus vai falando assim: olha, eu te resgatei, eu te trouxe a liberdade, porque quando aquele povo estava preso lá no Egito, Deus colocou a sua mão, Deus livrou daquele exército, Deus livrou de Faraó, Deus livrou de todas aquelas pessoas que estavam fazendo eles como escravos, porque Deus agora começa a falar assim: olha, lembra daquilo que eu fiz, aquilo que eu resgatei, que o mar se abriu, que vocês vieram para a terra prometida. Deus, eu nunca abandonei, nunca te abandonei. E aí Deus vai falar assim: eu sou o Salvador, eu sou amoroso, eu te valorizo. No versículo 4, por que no versículo 4 ele vai falar assim, que outros foram entregues em seu lugar, troquei a vida deles pela sua. Ele te valoriza.
Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus amoroso, Ele te ama, Ele te conhece. Irmãos, quando nós vemos, quando nós percebemos que Deus, Ele não está longe, mas que Deus está aqui perto de nós, a nossa vida muda. Quando nós procuramos a intimidade com o nosso Deus, quando nós procuramos estar debaixo das mãos de Deus, nós vamos ver quem Deus é para nossas vidas. Se buscamos a Ele, se queremos mais ouvir Ele, nós cada vez vamos entender o que Deus quer para a nossa vida. E Deus tem falado muito para nossas vidas, que Deus Ele quer no nosso quarto, no secreto, que nós possamos separar o nosso tempo para estar orando, para estar falando com Ele, para estar no nosso trajeto para a nossa escola, para a nossa faculdade, para o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, mas que nós possamos estar falando com Ele, possamos conhecê-lo, possamos entender que Ele é um Deus amoroso. E Isaías, ele continua, e ali no versículo 5, no versículo 6, existe uma grande promessa que Deus fala para Isaías, que Ele vai nos reunir. Em um momento Ele vai nos reunir, de leste a oeste, do norte ao sul, todos os povos vão se reunir diante dele. Essa é uma grande promessa. Quando Isaías tem essa revelação, Isaías vai ter a revelação dos últimos dias. Quando Deus voltar, quando o Senhor voltar, todos os povos vão se reunir, independente da distância, todos, absolutamente todos, vão estar diante de Deus. E aquilo que Deus fala, um grande mandamento, um mandamento para todos nós, porque Ele vai reunir todos os povos. Mas nós temos um mandamento, irmãos. Aquele mandamento que nós verificamos aqui no versículo 7, que Deus ele suplica para Isaías. Deus suplica para Isaías: traga de volta os meus filhos. Traga de volta os meus filhos e minhas filhas, de todos os lugares da terra. Tragam todos que me reconhecem. Deus ele vai falando para Isaías ali no versículo 7, traga todos os povos, aqueles que têm olhos, mas estão cegos, aqueles que têm ouvidos, mas que estão surdos, mas tragam todas as pessoas, reúnam todos os meus filhos e todas as minhas filhas, reúna todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Ali no versículo 9, reúna as nações. Irmãos, Deus ele começa a se revelar para Isaías. Quem somos diante dele? Quem nós somos diante de Deus? Deus começa a dar as promessas para Isaías. As promessas que não vai nos abandonar. Nada, absolutamente nada pode nos atingir. Deus começa a se revelar para o povo como Salvador, como amoroso. Deus começa a dar a promessa para Isaías, que Ele vai nos reunir diante de todos, perante Ele, de leste a oeste, norte a sul, mas que Deus dá também um desafio, um mandamento, e revela para Isaías: mas tragam, todos perante mim, porque muitos estão surdos, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, não conseguem ouvir a presença de Deus, a voz de Deus. Tem olhos, mas não conseguem enxergar aquilo que Deus tem feito para as nossas vidas. Mas tragam eles, que eles possam ver, que eles possam ouvir, que eles possam entender que eu sou um Deus amoroso, que eu amo, que eu quero bem. Irmãos, é maravilhoso porque continua, e Ele fala que Ele conta conosco. Ali no versículo 10, Ele fala que nós somos testemunhas diante de Deus. Nós testemunhamos a graça de Deus. Quando Deus fala isso para Isaías, Deus está falando: Isaías, fala para o povo, porque eles testemunharam grandes milagres, grandes coisas que foram feitas no deserto, grandes coisas em todo esse tempo, porque apesar de toda a tribulação, eles testemunharam. Então eu conto com eles.
que eles sejam minhas testemunhas. É como se nós tivéssemos um tribunal, um juiz, e pudéssemos defender uma causa, pudéssemos defender uma pessoa. Nós somos testemunha. Olha, nós testemunhamos que essa pessoa, que esse homem fez bem. Nós testemunhamos que a graça, o amor dele está aqui neste lugar. Nós testemunhamos que a presença de Deus está aqui neste lugar. Nós testemunhamos lá fora para as pessoas. Olha, nós testemunhamos, nós vimos enfermos sendo curados. Nós testemunhamos que nós vimos pessoas serem curadas e saradas diante de Deus. Nós testemunhamos o derramar do poder, da presença do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Nós testemunhamos a graça de Deus. Irmãos, nós temos que testemunhar a graça de Deus. O Senhor nos chama nessa noite. O Senhor nos chama para a nossa vida ser um testemunho fiel para as pessoas. Deus nos chama para que possamos testemunhar que Ele é amoroso, que Ele cuida, que Ele é Salvador. Deus conta conosco. E Deus ele vai falar exatamente ali que absolutamente tudo se remete ou se forma a partir de Deus. Absolutamente tudo se forma a partir de Deus. Porque ali no versículo 11, ele fala: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor. Antes que houvesse o dia, eu era. E agindo eu, quem pode impedir? Ah, Deus, obrigado, Pai. A palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus. Ela é simples. Ela é simples. Deus se revela para o povo. Deus fala quem nós somos diante dele. Deus dá promessas para o povo. Deus mostra a dificuldade do povo. Existem cegos, surdos. E Deus mostra também que Ele conta com cada um de nós. E que por mais que as coisas possam se parecer fora do lugar, Ele fala: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E isso basta. Absolutamente tudo. Eu criei. Eu que te formei. Tudo, absolutamente tudo passa por mim. Irmãos, Isaías foi um homem que ele nasceu mais ou menos 765 anos antes de Cristo. Ele recebe essa vocação profética mais ou menos ali em 740, exatamente ali no capítulo 6, da morte do rei Uzias. E todos nós sabemos que a vocação profética é muito difícil. A vocação profética, ela passa por você anunciar, você falar, profetizar, falar para as pessoas o que está errado, o que está certo. Você ser boca ativa nesse mundo. Isaías foi isso, anunciou a ruína de Israel. Se você ler Isaías capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se você continuar lendo, você vai ver que é pesado o livro. Isaías falando para o povo: vocês pecaram, vocês estão em prostituição, vocês abandonaram a Cristo. Isaías sendo voz profética para aquele povo: vocês abandonaram as promessas de Deus, vocês abandonaram as promessas de Deus. E a voz profética de Isaías vai falar exatamente da infidelidade do povo. E mais ou menos ele exerce o chamado por 40 anos, Isaías. E sempre, nesses 40 anos, o povo estava sob ameaça de Assíria. Sempre. Um povo que estava sendo perseguido. E se você pegar o livro, ele pode dividir no capítulo 1 até o capítulo 5, onde Isaías se preocupa muito com a corrupção moral.
com a imoralidade daquele povo. Ele falando exatamente de tudo que aquele povo fazia de errado perante Deus. Isaías estava intervindo exatamente em tudo ali, absolutamente tudo. Até na união política dos governantes. Isaías falava, isso está errado. Isso está errado. O que vocês estão fazendo está errado. Nós temos que depender de Deus, da graça de Deus. Nós não temos que estar unido, fazendo união militar com outros povos. Não, nós temos que depender de Deus. Mas, irmãos, a maior mensagem do livro de Isaías, foi da salvação e da visão que ele teve, que Deus traria um filho que iria habitar entre nós, que tiraria o pecado do mundo e que daria a salvação para todas as pessoas. A maior mensagem do livro de Isaías é exatamente de Cristo, a salvação. A salvação. Irmãos, ele leva o livro de Isaías, o homem e a mulher, ao arrependimento. Ele mostra o pecado. Ele mostra que ele é um profeta de fé. Ele vê a esperança. Ele mostra o consolo para todas as pessoas. Aqui no capítulo 43, quando nós lemos, ele está mostrando a esperança, o lugar seguro que Cristo quer dar para as pessoas. E aí ele fala da salvação, fala da urgência da salvação. Isaías vai falando em todos os capítulos. Mas a maior mensagem é sobre Cristo. Irmãos, Deus quer nos levar para um lugar seguro. Eu não tenho dúvida disso. Quando nós estamos aqui, irmãos, esse final de semana, estava meditando e estava falando assim, Deus, tanta revelação que o Senhor tem dado para o teu povo, tantas coisas que o Senhor tem falado para o teu povo, e ao mesmo tempo, quando nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, parece que as coisas estão fora do lugar. Quando nós estamos vendo o noticiário, quando nós estamos na internet vendo que uma pessoa está lançando um míssil e estão quase entrando numa guerra, povos entrando, nações entrando numa guerra, quando nós vemos exatamente um furacão está passando, devastando por tantos países, por tantos lugares, pessoas estão perdendo tudo. Quando nós vemos terremoto acontecendo no México, onde pessoas morreram lá. Quando nós estamos vendo toda essa crise que está acontecendo, onde pessoas estão indo para a Europa, refugiados estão entrando na Europa, mas pessoas estão sem lar, sem casa. Ou quando nós estamos vendo aqui, perto de nós, a Venezuela, que está acontecendo todo esse problema na Venezuela. Ou quando nós pegamos a nossa realidade como Rio de Janeiro, quando nós temos medo de sair das nossas casas, quando nós não sabemos por onde passar, se está tendo tiro ou se não está tendo tiro, quando nós vemos um carro de polícia, já ficamos assustados. O que é isso que está acontecendo, irmãos? Quando eu agora penso que estou esperando, daqui a pouco uma criança está chegando, como que eu vou criar essa criança numa cidade tão violenta como a nossa? Irmãos, tudo isso eu tenho meditado e tenho pedido o discernimento e o direcionamento de Deus. Mas, irmãos, a palavra de Deus, aqui em Isaías 43, é exatamente para nós, nessa noite. O povo estava enfrentando uma guerra. Tinha tanta coisa errada, tantas coisas acontecendo, mas a promessa de Deus para aquele povo continuava. Deus estava falando para Isaías, fala para o meu povo, eu continuo com vocês, eu estou cuidando de vocês. Por isso Deus está falando conosco nessa noite. Deus está cuidando de cada um de vocês. Não tenha medo, não tenha medo. Abre mesmo a sua porta, vá para a rua, vá, faça o que você tem que fazer, não tenha medo. Mas sabe o que nós precisamos fazer? Sabe o que nós precisamos fazer?
Em muitos casos nós precisamos aqui, desligar isso aqui, desligar a nossa TV e ir para o nosso quarto e estar orando e pedindo o discernimento, o direcionamento de Deus, para que Deus possa salvar vidas e mais vidas que estão aí todos os dias morrendo, com o mundo totalmente fora do lugar. Mas o Senhor Deus, Ele fala, tudo está no lugar para Deus, tudo está no controle de Deus, nada, absolutamente nada está fora do controle de Deus. Por isso nós não temos que ter medo, irmãos. Nós temos que abrir os nossos olhos, fechar os nossos olhos um pouco para a TV, para aquilo que está ao nosso redor. Nós precisamos às vezes desligar um pouco. Eu não estou falando que você não tenha que ver ou tenha que ler notícia, não. Mas nós estamos às vezes alienados. E isso vai entrando nas nossas vidas, vai entrando de uma forma tão grande, que nós às vezes vamos ficando dependentes e falando assim, cadê esse Deus? Cadê o nosso Deus? E o que nós precisamos é fechar os nossos olhos, colocar os nossos joelhos no chão, pedir para que Deus venha sobre nós, que use as nossas vidas, para que quando nós estamos nas ruas, possamos falar com as pessoas, possamos testemunhar que Deus é Deus, que Ele continua sendo Pai, que Ele continua sendo libertador, que Ele continua sendo Salvador, que Ele continua cuidando de todas as pessoas. Nós precisamos, irmãos, curar as pessoas estão enfermas, não somente de doença física, mas doença espiritual. As pessoas estão com doença, com depressão. As pessoas precisam que um povo que se chama pelo nome do Senhor se levante e que possa testemunhar a graça de Deus. O Senhor nos chama, irmãos e irmãs, o Senhor nos chama para que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus e que possamos curar essa nação, esta cidade que está doente, pessoas que estão precisando de um abraço, pessoas que estão precisando de um colo, de um amor. Irmãos, quando nós estávamos em 2012, eu lembro dessa história e sempre vou lembrar. Deus, Ele falou tão grande na minha vida em um projeto missionário que fizemos lá na Bahia, em Porto Seguro. Quando nós estávamos indo dormir, uma pessoa desesperada começou a gritar e começou a pedir socorro. Naquele momento, eu saí por onde nós estávamos e comecei a falar, o que você precisa? A pessoa, venha, você precisa, eu preciso de ajuda. O meu marido está tentando suicídio agora. E naquele momento eu falei com algumas pessoas que estavam do meu lado, eram 2 pessoas só, falei, vamos lá. E, irmãos, a gente é de fato impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, porque na hora que aquela mulher falou, eu não tive dúvida de ir. E quando ela estava nos direcionando, e ela estava com uma criança no colo, e quando ela pediu para que pudéssemos entrar na casa dela, e aí quando eu entrei naquela casa e olhei para trás, estava eu sozinho, porque as pessoas que estavam comigo saíram e eu estava sozinho naquele lugar. E eu lembro como se fosse hoje, eu abri aquela casa, e aí eu pedindo, Deus, venha sobre minha vida, Pai. E quando eu olho aquela cena, onde aquele homem estava com a boca toda branca, que estava ingerindo uma quantidade muito grande de remédio, e aquele homem me pega pelo braço, eu falo assim, meu Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Pai. Aí eu comecei a olhar se ele estava armado, se tinha algum problema, se estava seguro aquele local, e ele começa a colocar e fala assim, vem aqui, que eu quero te mostrar quem que eu era, o que eu fiz muitos anos da minha vida. E aí eu fui e ele começou a mostrar muitas fotos no computador dele. E aí ele mostrou, olha, eu tinha esse cabelo grande e eu tocava numa banda de rock, e aí eu cheirava muito cocaína, e aí eu comecei a fazer muitas coisas e comecei a ir para cemitérios e comecei a ver
questão de satanismo. E aí ele foi mostrando aquelas fotos. E ele não parava de falar, irmãos. E por mais que eu tentava pedir para que ele pudesse parar, ele não parava. E é uma pessoa extremamente que conhece a palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus. E aí ele falando. Acho que ficou uns 30, 40 minutos falando, sem parar. Mas, irmãos, para você ver como que a palavra de Deus ela é tremenda. Na hora que ele estava falando, eu vi um papel de parede. E aquele papel de parede estava a esposa e sua filha, pequena, de 1 ano, 2 anos, eu acho. E aí, em 1 segundo, acho que de 3 segundos assim, quando ele parou de falar, aí eu falei assim: tá vendo essa foto? Tá vendo essa foto? A sua esposa e a sua filha, elas amam muito você. E Deus te ama muito. Irmãos, essa palavra simples foi suficiente para que aquele homem pudesse parar de falar, começasse a chorar e começasse a pedir a Deus para que pudesse curar a vida dele. Irmãos, eu estou contando esse testemunho para vocês para que possamos entender que Deus é amor e a palavra dele é tão simples e que as pessoas estão precisando tanto desse amor. Talvez você está passando por tantos problemas na sua vida, por tantas coisas que você tem passado com a sua família, tantas coisas que você tem passado, mas Deus fala contigo como Isaías falou para aquele povo em 43. Ele é o teu Salvador. Ele te conhece. Ele te ama. Ele sabe aquilo que você está passando. Talvez você também está aqui nessa noite, mas está tão desanimado na fé, que você está desistindo, você está falando: o que eu posso fazer? Mas Deus fala, como Isaías 43 falou, que nós somos testemunhas de tudo aquilo que Deus já fez por nossas vidas, de toda a graça, de todo o amor que Ele já derramou na sua vida. Lembra daquele dia? Não deixe que a memória, que isso possa entrar no esquecimento. Mas talvez você também tenha pedido a Deus um direcionamento para a tua vida ministerial. Talvez você está falando assim: Deus, eu quero mais. O que o Senhor pode fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Deus, Ele fala para você nessa noite também, que Deus quer te levantar como Isaías nessa terra. Deus quer te levantar como um profeta de Deus, como Isaías, para que possa anunciar as boas novas do nosso Salvador. Apesar da TV estar falando de coisas de tragédia, de coisas terríveis que tem acontecido no nosso mundo, nós somos pessoas que vão propagar a palavra, as boas novas do nosso Salvador, daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que nos liberta. Irmãos, Deus está conosco.